Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus? Tenho visto aí nas redes sociais, na internet, o que tem acontecido nesses últimos dias. Muitos falsos profetas, teorias de conspiração, que vai acontecer isso, acontecer aquilo e nada acontece. E o que mais me deixa chocado é que tem pessoas que acreditam nisso. Em Marcos, no capítulo, vou ler aqui, se você puder acompanhar aí, a hora que você vê o vídeo, capítulo 13, versículo 22 e 23, diz assim: Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Então, Jesus aqui está advertindo que nos últimos dias que antecederiam a sua volta, tá? Que iria anteceder as últimas coisas, isso iria acontecer, certo? Então, ele disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Eu te pergunto, quantos falsos profetas está aí nas redes sociais? Quantos? Olha, assim, eu fico às vezes até um pouco chateado, um pouco meio irritado às vezes, mas aí a minha irritação acaba, porque assim, os falsos profetas existem porque existe quem acredita, não é assim? Vejo pessoas falando que vai acontecer, inclusive são falsos profetas, que só profetizam catástrofes. Olha, você quer uma profecia infalível? Aqui está, ó, a palavra de Deus. Que vai acontecer um tsunami no Rio de Janeiro, um terremoto. Gente, acontece terremotos sempre. Mas isso Jesus já disse que iria acontecer: fomes, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais, coisas assim espantosas iriam acontecer. Jesus disse. E aí? Aí os falsos profetas ficam aí enganando as pessoas, pedindo contribuições, pedindo isso, pedindo aquilo, e a vida vai passando, as pessoas vão se enganando, aí daqui a pouco as pessoas vão se cansando e vão dizendo que Deus é mentiroso, que Deus falou que ia fazer e não fez, e não acredita mais na palavra. Primeiro, não foi Deus que falou, foi um profeta. Uma pessoa, um homem, uma mulher, que se diz profeta, mas é falso profeta. Você que está vendo esse vídeo, preste atenção. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com o que você ouve. Faça a prova, tá? Não acredite em tudo que você vê. Deus não falou nada, Deus não revelou nada e a pessoa está dizendo, está falando que revelou. Preste atenção. Preste atenção. Olha, aí ainda tem os videntes que aparecem, que diz aí a última agora aí, você sabe qual foi, que a seleção brasileira, os jogadores seriam abduzidos por uma nave mãe alienígena e seriam levados e seriam... Aí eu ouvi pessoas que disse que viu o jogo, acho que foi Brasil e Escócia, se eu não me engano, só para ver a nave alienígena abduzindo. Eu te pergunto, houve alguma abdução? Houve alguma? Não aconteceu nada. Aí quem lança essa, aí lança justificativas. Aí vai, né, como diz, tem uns canais aí que eu acompanho, né, aí diz aí que manobram, né, chamado de manobra, faz aquela manobra, aí não acontece, aí manobra de novo,
aí vai, né, deixando para lá, e então em 2100, 2080 vai acontecer. Vai acontecer. Cuidado. Cuidado para você não ser enganado. E tem muitos aí que tem aparência, né, de santo, aquela santidade. Aí fica fazendo vídeo dizendo que Deus revelou, que Deus abriu entendimento, e que Deus falou isso, que Deus falou, que Deus não falou nada. É coisa da cabeça da pessoa. Presta atenção. Estamos nos últimos dias. Jesus disse que isso aconteceria. Leia a palavra de Deus e peça do Espírito Santo, peça de Deus sabedoria na palavra, a sabedoria genuína, tá? Para você não ser enganado. Porque a Bíblia diz que eles realizariam sinais e maravilhas. Olha, tem vidente aí, profeta, que acerta uma ou outra, mas por que acerta? Por que eles acertam? Vai ter um terremoto lá no Oriente. Se você ligar aí agora, você pode ver que daqui a pouco acontece um terremoto. Acertou. Mas aí, se você analisar bem, a região ali sempre tem terremoto. O Japão, por exemplo, sempre tem terremoto, e assim vai. Quantas pessoas se aproveitaram desse último terremoto que teve na Venezuela, dizendo que foi Deus que revelou. É engraçado, presta atenção, vem aqui comigo, Vem aqui comigo que esse vídeo, assim, eu tive que fazer. Eu tenho que falar. Que você possa compartilhar esse vídeo também aí, curte o vídeo também, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar isso porque é complicado. É complicado, gente. Esse negócio de falsa profecia, de vidência, entendeu? A pessoa, eu vi, aí agora a moda era alienígena, agora também tem a do anticristo, né? O anticristo é fulano, que anticristo é ciclano, que anticristo vai... Aconteceu isso, que a última aí é boa. Vem cá comigo, a última aí é boa. O anticristo é uma autoridade aí de um país do Oriente Médio, que já ficou aí dias fazendo cortejo de velório, e que ele está fingindo a morte, e que agora ele vai levantar do caixão. A expressão que eu vi a pessoa falando foi assim, eu já imagino a cena. Ele levantando do caixão e aparecendo. Bem, ele foi sepultado já. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Não seja enganado por isso. Não seja enganado por essas coisas. Não deixe que esses engodos, essas falácias venham tomar o seu tempo. Não perca nem tempo com isso. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Entendeu? Que a pessoa... Tem muitos aí que fica seguindo essas pessoas, entendeu? E dando alimento para elas. Presta atenção. Olha, leia a palavra de Deus, medita nela, peça a Deus sabedoria, tá? Nós sabemos que as coisas estão aí em processo, tá aqui na palavra de Deus. Vai acontecer muitas coisas ainda, mas está na palavra de Deus. Pare de acreditar em falso profeta. Faça a prova com Deus. Tá? Não fica perdendo tempo. O tempo que você fica perdendo vendo essas coisas, acreditando e discutindo em redes sociais, defendendo tais pessoas, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você mesmo abre aí seu computador, seu celular e fale, proclame Jesus, proclame a salvação, que é isso. Por isso que nós, igreja, estamos na terra. Não é para ficar falando besteira na internet, não. É para pregar o evangelho, falar de Jesus, falar que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso. É para isso que a igreja do Senhor está aqui. Então, pense bem, reflita bem. Entendeu? Não se deixe enganar por essas coisas que têm acontecido aí, por essas falácias, tá? De pessoas dizendo isso. E outra coisa, tá? Tem falso profeta que não gosta de ser contrariado, não.
Se você contrariar, Deus vai te matar. Deus vai fazer isso. Deus vai tocar. Deus vai fazer descer a sepultura. Deus vai te jogar no leito. Que Deus é esse? Jesus fazia isso, gente. Lê a Bíblia aí. Jesus fazia isso a única vez. A única vez que você vê Jesus um pouco mais irritado é quando ele foi no templo e estava fazendo do templo dele casa de comércio. Para isso. Nesse episódio, sim. Jesus derrubou ali aquelas coisas dos vendedores e dizia que ali era a casa de oração. Mas fora isso não. Fora isso não, Jesus era contrariado sempre pelos fariseus, por aqueles homens lá que se diziam doutores da lei. E Jesus sempre falava calmamente, falava. Claro que Jesus sabia o coração deles, claro. Mas Jesus não dizia, morre. Falou que eu opero pelo espírito de Beelzebul, então morre aí, então vai morrer. Jesus poderia falar isso, poderia. Então por que as pessoas hoje, que se dizem profeta levantado, né? Profeta que Deus deu uma revelação, cuidado com esse negócio, hein? Cuidado com esse negócio de profeta que diz que Deus deu uma revelação. Cuidado, a revelação está aqui, ó. Cuidado com isso. E aí você não pode falar contra, não. Você tem que, né? Se você falar contra, a pessoa te bloqueia, né? A pessoa te ridiculariza nas redes sociais, né? Responde ou então a pessoa é braba, é ignorante mesmo, fala, quer nem saber, como diz uma pessoa que eu sigo, dá sapatada mesmo e sai dando soco, chute na porta, porque não pode ser contrariado. Por quê? Porque é um falso profeta. Porque falou e não se cumpriu. A Bíblia diz, falou e não se cumpriu, não é de Deus. Simples assim. Pedir desculpa, se retratar, reconhecer que está errado? Jamais. Continua. Aí vai inventando uma, inventando outra, e as pessoas vão acreditando, né? Mas tem aquela contribuiçãozinha, né? Tem tanto canal sério aí que ensina. Às vezes eu vejo tantos canais sérios que ensina mesmo, de verdade, algumas coisas. Ensina a Bíblia também, mas ensina outras coisas. Eu vejo não tem nenhum comentário, não tem nada, tem poucos inscritos, né, nos canais. E assim vai. E aí essas pessoas que ficam mentindo, né, tá aí, 200 mil seguidores, 100 mil seguidores. Tô lutando para chegar aos 1000 inscritos, tô lutando aí, mas e aí? Tá com você, entendeu? Leia a palavra de Deus, faça, desse modo, estai vigilantes. Sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Jesus avisou que isso aconteceria. Então, preste atenção, tá? Preste atenção, não seja enganado por essas pessoas. Peça a Deus discernimento, peça para Deus falar com você de uma maneira, só você e Ele. Não seja enganado mais por falsos profetas e falsas profetisas, que está cheio aí nas redes sociais, em todas as redes. Se você for em todas as redes sociais, aí tem live aí que Deus está revelando, Deus está revelando o dia inteiro. Revelação. E tem revelação para todo mundo. Teve uma vez que eu entrei numa live, em certa rede social aí, tá? Com outro usuário e entrei. Fiz um comentário. Profetisa foi e me deu logo um revelamento, logo, de cara. Nada a ver. Se fosse Deus, falaria que meu nome, falaria que eu estava com outro perfil e falaria o que deveria ser feito, se fosse o caso. Não é. Engraçado que era só profecia de coisa boa. Gente, olha só, não é que Deus não queira que você tenha coisa boa. Não é isso. Deus, Ele quer que você seja próspero. Deus, Ele quer que você tenha bênção, vitória, conquiste as coisas, vitórias, né? Conquiste as coisas. Deus, Ele quer. Mas só que nós estamos nos últimos tempos
em que nós devemos buscar a santificação. Devemos consagrar nossa vida. Devemos nos consertar. Eu preciso me consertar todos os dias. E por que que às vezes não tem uma palavra de conserto? É só bênção, e chave, e carro, e Deus vai te abrir a porta, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tem um casamento, até casamento tem. Isso me deixa assim, perplexo. E eu não poderia deixar de falar e compartilhar com você isso, tá? Leia a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, né? Existem ainda pessoas que Deus usa? Existe, claro que Deus pode usar qualquer um. Mas a maioria hoje quer enganar as pessoas, engajamento, seguidor, contribuições e por aí vai. Menos pregar a verdadeira palavra de Deus. Tá? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, tá bom? E que possamos aí meditar na palavra de Deus. Vamos continuar nessa jornada aí de falar das coisas de Jesus. Que Deus te abençoe.